Bom, o Versus é uma experiência de jornalismo extremamente rica, intensa, nasce na cabeça do grande jornalista Marcos Ferma, do grande repórter Marcos Ferma, que buscou um caminho para ele quando ele sai da redação do Ex, se desentende com a redação do Ex e busca um novo jornal para ele expressar as ideias dele. Quando ele sai do Ex, e nós estamos falando aí do ano 1974, 75, o Marcão leva para a futura redação do Versus um contato muito forte que ele tinha tido com o Eduardo Galeano, e nessa troca de ideias o Marcão ficou totalmente contaminado, digamos, por uma ideia que aqui no Brasil pouco se praticava, pouco se praticou, pouco se usou durante séculos, que era a ideia central de que o Brasil precisava olhar para a América Latina para aprender com ela. O que a repressão buscava aqui no Brasil? Ela buscava reprimir justamente aqueles veículos que lhe atacavam diretamente. O Versus, qual era a habilidade do Versus nesse quadro? O Versus era uma elipse. O Versus era uma parábola. Quando ele falava da morte de um índio no Peru, ele estava falando também da morte do índio brasileiro. Quando ele falava de um escritor peruano, do drama de um escritor peruano, ele de alguma maneira estava falando sobre o drama do povo brasileiro. Mas ele buscava, e nós buscávamos conscientemente, essa elipse para falar as coisas do Brasil sem falar diretamente nisso. Durante um tempo isso serviu. Mas chegou um ponto que nós sentimos que nós estávamos perdendo o trem da história. Para nós foi assim, para mim principalmente, foi como se tivesse perdido o teto ou o chão. Né? Porque sempre mirei o Marcão no trabalho. Sempre me guiei pelo que ele dizia. Aprendi a separar o bom do ruim, o joio do trigo com o Marcão, falando em termos de jornalismo. Agora, claro, a política, assim como ela aproxima, ela também afasta. Né? E quando a esquerda tem uma tradição de conspiração, isso é permanente. Quando começaram as conspiratas, conspira daqui, conspira dali, aí a amizade também corre o risco de ser tragada. Felizmente, a nossa amizade, porque era muito profunda, que ficou abalada com esse episódio durante muito tempo, depois nós nos reconciliamos, já mais maduros os dois. Né? A primeira etapa foi assim, saiu o jornal, botava nas caminhonetes, o Marcão mandava para o pai dele lá em Porto Alegre, o velho pai dele, que vendia lá nas bancas de jornal. Nós saímos a distribuir aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, e depois as cidades começavam a pedir, as livrarias e as bancas começavam a pedir, e nós mandávamos para todo mundo. Então, na hora de mandar era uma festa, mas na hora de cobrar era uma loucura, porque o pai não tá. Chegava na banca do cara lá no São João, o pai não tá. O pai não tá? Sim, era o filho que o dava, o pai que paga. Né? O pai não tá aí, então não pode, então tinha que voltar com a notinha no dia seguinte. Então era um drama, porque você tinha que percorrer todas as bancas de São Paulo, né? Para caçar os camaradas e arrancar o dinheiro de volta e levar o encalhe para casa. Imagina, você ser distribuído pela Abril, você tem que ter bala na agulha mesmo. E o jornal tinha que ser tempo certo. Né? Claro, não se perdia tudo. Aí um dia nós tínhamos no nosso contratinho lá um item que dizia assim, todo o encalhe, isso para nós era vital, todo o encalhe tem que ser devolvido. Aí numa edição qualquer, que eu não me recordo qual foi, o encalhe não voltou. Passou uns dias e nada do encalhe. Eu desesperado, mas onde é que está o tal do encalhe? Liga para a distribuidora e nada, e ninguém dizia nada, até que finalmente eu e o Paulo de Tarso e eu pedimos uma reunião lá na Abril para saber onde é que estava o tal encalhe do jornal, que para nós era a vida. E aí descobriram que tinham mandado destruir todo o encalhe, transformar tudo em tira de papel, né? Todo o nosso encalhe tinha sido destruído. Aí nós, excelente, a primeira edição que foi vendida, que foi inteiramente vendida. Ótimo. Eu perguntei para o executivo lá da Abril, qual é a prova que vocês têm
que essa fantástica edição que nós fizemos não vendeu inteirinho, dessa vez. Não, isso não tem prova nenhuma. Eu digo, então vocês vão pagar cada jornal que não voltou conforme o nosso contrato estipula. E aí o cara era um executivo, um sotaque americano muito forte, muito pronunciado. Assim. Ele disse assim, nós somos como dois pugilistas. Vocês eram escalados para perder a luta, mas eu sou obrigado a admitir que vocês ganharam. E eles pagaram a edição inteira. Só com esse dinheiro dessa edição nós fizemos outras tantas, né? Porque eles foram, foi a primeira vez que o Versus, e a única vez que o Versus vendeu inteiro. Vendeu tudo. Bom, claro que com isso aqui, os serviços secretos do Exército, os militares, a polícia, a Receita Federal, o INSS, eles passaram a conspirar abertamente contra o Versus. E eles conheciam a nossa maior debilidade, que era a questão organizativa. Se bem que já tinha melhorado muito, já tinha até algumas coisas que pareciam um arremedo de contabilidade, balanço e tudo mais. Muito bem. Nós tínhamos um amigo do Versus infiltrado dentro da Receita Federal. Opa! Era o contrário daí, né? Eles infiltravam, nós também infiltrávamos. Como é que foi? Tínhamos uma pessoa infiltrada na Receita Federal, um amigo na Receita Federal. E aí, essa pessoa diz o seguinte: preparem-se, porque nós recebemos uma ordem de fazer uma devassa no jornal. E não só nós. INSS, tudo, qualquer órgão de governo, tudo. Secretaria disso, daquilo, Ministério disso, daquilo. Aí eu vou segurar o processo 30 dias. E vocês têm um prazo, então, de 30 dias de deixar tudo ouro e fio para que a coisa não vire o final da história, que vai ser o fim de vocês. Eu vou ter que fazer essa devassa. Vou ter que fazer essa devassa. Claro, bateu pânico. Bateu pânico, o pânico assim de um jeito que ninguém mais sabia o que fazer, ninguém mais queria saber fazer jornal. Ninguém mais queria fazer o jornal, só queria... O que aconteceu? A administração tomou conta e disse, vamos trabalhar. E aí nós fizemos assim tudo, reconstruímos durante todo... Vocês fizeram a devassa, né? Nós fizemos uma devassa e fizemos um exercício de ficção contábil. Hoje eu posso falar porque isso já está prescreveu. Não, mas fizemos um exercício de ficção contábil e os livros, então, foram preparados para a tal visita, tal devassa, que efetivamente veio. Eles olharam os livros e tal. Vocês têm os livros. Né? Se surpreenderam, estavam lá os livros. Muito bem, mas vai ter uma multa aqui. Bom, tudo bem, uma multa a mais, uma multa a menos, nessa altura, né? É o de menos, né? Tá bom, vamos voltar dia tal para continuar o trabalho. Na madrugada, invadiram a redação, demoliram a redação, viraram tudo, minha mesa, minhas coisas, roubaram tudo que tinha, notas pessoais, viraram as gavetas, fizeram escarcéu, pintaram nas paredes, fora comunistas, vão para Cuba, Organização Nacionalista Estudantil, inventaram lá uma organização qualquer, roubaram os livros. Aí nós estávamos sem livro de novo, né? Porque às vezes levaram todos os livros embora. Né? Eu tento organizar as ideias que quando esse assunto entra em pauta, eu dificilmente consigo controlar a emoção e o pensamento. Porque são tantas as nuances que cada fato tem, e eu sendo obrigado a racionalizar isso de forma a ser compreendido, que é difícil para mim realmente manter assim o equilíbrio, e eu procuro ser o mais verídico, o mais verdadeiro possível em relação ao que eu vivi, e sei que talvez a minha própria versão das coisas talvez não seja a mais completa, nem a mais fiel. Talvez eu tenha 35 anos depois, né?
Tem alguns desses fatos que são relacionados com a história do verso, da nossa existência lá, que eu muitas vezes me pergunto se era sonho, se foi sonho ou se foi verdade.